O Ministro das Finanças admite que o déficit público possa chegar aos 3% em 2009. Recorde-se que há poucos meses o déficit previsto para o ano que vem era de 1,5%. No Orçamento do Estado deste ano já ficou prevista, no Orçamento de Estado do ano que vem apresentado há pouco tempo, ficou prevista uma folga para mais gastos públicos, situando-se a previsão do déficit em 2,2%. Afinal, o Ministro das Finanças admite que podemos ficar encostados ao limite máximo previsto no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Isto é, apesar dos esforços de contenção orçamental tão apregoados pelo Governo, em poucos meses voltamos ao ponto de partida. O Programa de Estabilidade e Convergência vai agora ser revisto, enquanto toda a oposição critica o Governo por ter demorado muito a reconhecer a crise. Para atenuar os problemas, o Governo anuncia ajudas de muitos milhões de euros e o lançamento de grandes obras públicas. Dinheiro que agrava a dívida pública e terá de ser pago mais cedo ou mais tarde. Para analisar o impacto destas medidas a longo prazo, temos connosco o ex-ministro das Finanças, Henrique Medina Carreira. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado eu. Começo por esta questão da atualidade do Ministro das Finanças a reconhecer que afinal o déficit não é de 1,5, como era a primeira versão, não é de 2,2 como estava no orçamento, vai ser próximo de 3. Qual é o comentário que isto lhe suscita? Não merece grande comentário. As circunstâncias impõem, porque a economia vai crescer muitíssimo pouco, ou decrescer mesmo, e com o tipo de despesas que querem fazer, provavelmente precisam de aumentar o déficit. Não podendo aumentar impostos, nem sequer diminuir, portanto a única variável é trabalhar com o endividamento. Aliás, a grande conquista que era assumida por muitos e por mim próprio, nesta legislatura, era a melhoria das contas públicas. Infelizmente, a legislatura vai acabar sem melhoria. Voltamos ao ponto de partida. Não exatamente ao ponto de partida. Estaremos talvez pior, porque a despesa vai ser mais pesada que nunca, à ordem dos 48%. Com essa notícia que me dá, então será talvez mais de 48% do produto. A despesa corrente não está dominada, cresceu de 2004 para cá. Tudo isto foi consertado por uma carga fiscal que é insustentável. Nós atingimos 38% do produto, atingiremos em 2009, que é a carga fiscal alemã, e é muito mais do que a carga fiscal da Espanha e da Inglaterra. Portanto, isto não é uma carga fiscal sustentável. Portanto, as nossas contas públicas vão estar, no fim desta legislatura, também periclitantes. Mas eu tenho que observar que a França, por exemplo, vai ficar com 3,3% ou 3,4% de déficit, a Espanha 3%, portanto também não havia grande hipótese de fazermos diferente. Gomes Ferreira, nós em Portugal... me dirá que o mal dos outros... Não é isso. Nós em Portugal sabemos resolver os problemas dos outros. Da guerra do Iraque, do Afeganistão, do presidente americano, não devia ter sido mandamos Bush. Tropas para esses Mas não sabemos resolver os nossos. As nossas grandes personalidades em Portugal falam de tudo no estrangeiro. Criticam, promovem, conferenciam, discutem, mas se lhes perguntar o que é que devia fazer em Portugal, não sabem. Visibilidade não nos falta. Nós somos um país de papagaios, sabe? Mas então não nos falta visibilidade, embora não consigamos resolver os nossos problemas. Deixa a França. Se nós soubéssemos resolver os nossos, não seria nada mau. Nada mau. Isso na mesma linha, ainda hoje foi proposto que recebêssemos alguns presos de Guantánamo. Portanto, é a mesma linha. Isso fica bem, a alimentação não deve ser cara. Saibamos olhar para os nossos problemas e resolvê-los e deixemos lá os outros. Isto é um sintoma de inferioridade que a gente tem. Estar sempre a olhar para os outros. Olhemos para nós. Queremos estar em palcos Não, é que fica bem em Portugal. Discutir política internacional, qualquer papagaio discute. Bem, vamos então às questões. Lê o jornal da véspera. Que alternativa é que havia para que esta subida do déficit não acontecesse? Também não havia, certo? Não, é natural que suba e não vejo que daí venha muito mal ao mundo. O problema não é esse. Esse é um aspecto transitório. A questão é que o mal das finanças públicas está instalado. E vai está a agravar-se. Não, tenderá a agravar-se porque a gente tem uma economia em decadência continuada. Por conseguinte, quanto menos a economia produz, mais a carga fiscal tem que subir. E quanto mais a carga fiscal sobe, menos a economia pode progredir. Por conseguinte, há aqui um círculo vicioso. Isto por dizer que as contas públicas, que eram grande e bem, que era a tal obsessão de Manuela Ferreira Leite e passou a ser a obsessão de Teixeira dos Santos, era uma boa obsessão, mas infelizmente falhou. É o que mostra esta revisão em alta do déficit público. É porque, repara, a carga fiscal é 3 pontos acima de 2004. A despesa é mais pesada que nunca. As receitas que não são de impostos
têm o peso que tinham com a Manuela Ferreira Leite, 7,5. Está a falar de extraordinários? Bom, Também? Não sei, Aí nem vale a misturadas. pena. Vou aos grandes números e encontro estes 7 e 7, que era o que havia em 2004. Conseguindo, ficou-se na mesma. E o déficit diminuiu um bocadinho porque a carga fiscal subiu muito. Pronto, foi só isso. Portanto, temos em 2009, 2010, contas A sua públicas... expressão não foi grande obra, é isso? Não é não ser grande obra, é que o problema é que não se quer assumir, é que a nossa despesa pública cresce em função da despesa social. O crescimento da despesa nos últimos 15 anos da despesa pública foi em 80% a 90% devido à despesa social. E na despesa social não se quer ou não se pode mexer. E, portanto, Mas nesta altura também era quase impossível não se fazer mais despesa social. Então é que Gomes caía Ferreira, o país numa situação não me meta social na crise, explosiva. porque a crise é uma coisa terrível, é preocupante, vai causar desemprego, pobreza, desigualdade, e a par da crise são os escândalos internos, que são uma vergonha. Isto é uma sociedade desavergonhada. E, portanto, Como por exemplo? Estes dos bancos e do BPP e não sei o quê. Quer dizer, isto mostra que é uma sociedade sem rei nem roque. Quer dizer, cada qual faz aquilo que lhe dá na cabeça, rouba aqui, rouba ali e desaparece. Portanto, tudo isso, mais o empobrecimento que nós temos, esse é que é o grande problema. Porque a crise é realmente um problema grave para 1 ano, 2 anos. Quando passar lá fora, a crise passará cá. Mas quando a crise passar cá, nós ficamos com os nossos problemas. Mas por há duas ilações desse raciocínio. Primeiro, não adianta fazer muita coisa, se calhar era melhor não gastar rios de dinheiro nem andar a apoios sociais. Não é isso? isso. É não embebedar o pessoal com a ideia de que isto é a maldita crise. Não é. A crise vem agravar, é preocupante. Quando passar lá fora, passa cá. Mas nós depois ficamos pobrezinhos, como estamos, em decadência permanente. Como estamos, já não era mal. Ficamos mais pobres. Não vamos, estamos a empobrecer. Então nós devemos cada vez mais dinheiro lá fora. Os juros que a gente paga ao exterior, as receitas do turismo, que são as grandes receitas do país, não dão para pagar os juros. Já pensou nisso? Todo estrangeiro... Temos um setor todo hipotecado ao estrangeiro. Não é setor como hipotecado. se fosse. Quer dizer, para pagar juros, nós devemos tanto dinheiro, os juros são